Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje nós celebramos o quarto domingo da Quaresma. A cada semana nós estamos nos aproximando na Semana Maior, que é a Semana Santa. Por isso, abra o seu coração, vamos ouvir esse evangelho que, por ocasião, no domingo passado nós já ouvimos um evangelho extenso. Esse também é extenso. Então, abra o seu coração e permita que essa palavra de Deus possa entrar na sua vida, na sua alma, no seu coração, nesse momento tão importante, que é o quarto domingo da Quaresma. Nós estamos cada vez mais nos aproximando para a Semana Santa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego e disse: Vai-te à piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus: Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado? Mas os outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta? Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai, ele é maior de idade e ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade. Interrogai a ele, então. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, eu não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é.
Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que tinham expulsado. Encontrando, perguntou: acreditastes no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que maravilhoso é esse evangelho. Aqui nós estamos diante da história desse encontro de Jesus com esse cego de nascença. Algo extraordinário, né? Então nós temos que lembrar rapidamente, porque de fato foi um evangelho extenso, nós falamos bastante, né, na leitura, mas nós temos que lembrar, porque nós iniciamos o tempo da quaresma, né, na quarta-feira de cinzas. Então no primeiro domingo nós ouvimos as tentações de Jesus no deserto. No segundo domingo nós subimos a montanha, onde nós presenciamos, né, a transfiguração de Jesus, que Jesus também quer que nós sejamos transfigurados. No domingo passado, terceiro domingo, Jesus que teve aquele encontro com a samaritana no poço de Jacó. E hoje Jesus tem esse encontro com o cego de nascença. E aqui é algo maravilhoso, né? Porque ser cego de nascença, podemos dizer que somos todos nós, cada um de nós, quando nascemos. Quando nós nascemos e viemos para esse mundo, nós somos cegos de nascença. Por quê? Porque nós ainda não temos a graça, né? Porque nós somos privados da graça. E aí eu tenho que lembrar a história quando Deus criou o homem e a mulher, e eles estavam num paraíso, né? Quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Assim, então, nós fomos privados dessa graça que é entrar diretamente, de estar no paraíso, né? Então, nós perdemos essa graça. Por isso, nós temos que ter o batismo na nossa vida. Quando nós somos batizados, essa água, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Essa fonte de água, nós passamos a ser filhos amados de Deus, né? Enquanto nós não recebemos o batismo, nós somos apenas criaturas de Deus. Mas a partir do momento, então, que nós recebemos o batismo, nós passamos a ser filhos de Deus. E assim nós passamos a enxergar, a ver a esse mundo, a ouvir a voz de Deus, né? A olhar as coisas de Deus. Porque naquele momento, enquanto nós não recebemos esse batismo, nós estamos privados dessa graça, né? Perceba então que esse cego de nascença era privado dessa graça. E não tem nada a ver pelo pecado, né? Porque as pessoas sempre, quando atribuem alguma situação na nossa vida, uma desgraça, né? Quando acontecem coisas que a gente fala assim, nossa, eu rezo, e as coisas vão acontecendo, parece que quanto mais eu rezo, mais acontece. E eu não consigo receber a graça, tudo está dando de errado. E as pessoas começam a culpar a Deus, né? Ou então achando que é castigo de Deus. Tá vendo? Deus está me castigando porque eu fiz isso, fiz aquilo. No passado eu era assim.
e aí Deus me castiga agora num presente, enfim, atribuindo responsabilidade nossa a Deus, né? E aí vem os apóstolos, os discípulos perguntam, né, a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Então perceba que eles entendiam que essa cegueira, né, desse homem era atribuída ao pecado. E aí Jesus, né, nessa infinita sabedoria, fala para eles assim: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. É necessário porque serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes quando nós principalmente perdemos pessoas, né? Nós achamos que é o fim do mundo, nós ficamos tristes, fracos, achando que perdemos também a vida, o mundo acabou para nós, mas que na verdade Deus vai nos fortalecer ainda mais através de uma perda, através de um desemprego, através de qualquer coisa. É necessário, muitas vezes se faz necessário para que a nossa alma possa fortalecer ainda mais. Eu já disse alguns exemplos, assim como um agricultor, e aquela planta, né, não dá mais fruto, aquela árvore não dá, é necessário podar a árvore, né, para que ela possa crescer novamente e dar mais frutos. Assim, às vezes e muitas vezes nós vamos passar por muitas dificuldades, talvez muitas situações difíceis. Não é porque nós estamos na igreja, rezamos o tempo todo, nós estamos livres dos problemas. Pelo contrário, quanto mais nós estamos em oração, mais as tentações, mais as provocações, né? E ainda mais no tempo da quaresma, que as tentações elas vão aumentar cada vez mais. É natural isso. Por isso que nós temos que estar com Deus, por isso que nós temos que acreditar. E na verdade nós não podemos ficar parados, né? Mas nós temos que ir em busca. Nesse tempo da quaresma é nos dedicar mais, é estar junto de Deus, é ouvir mais. E falar isso, e falando nisso, né, de ouvir, de estar, de ir ao encontro, de ir buscar a Deus, é exatamente isso. Jesus, nessa história magnífica, né, que é magnífica essa história, Jesus poderia ter falado assim para ele: volta a enxergar, né, ou assoprado, sei lá, ou só pensado, enfim, poderia ter feito qualquer coisa e esse homem voltaria a enxergar. Era só ele exatamente falar, enfim, qualquer coisa, e esse homem voltaria a enxergar, né? Mas não. Jesus fala para ele assim, ó: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi lavar e voltou a enxergar. E voltou a enxergando, né? O que eu quero dizer com isso? A graça, muitas vezes, está em nós, porque Deus deu a graça para nós. A partir do momento, então, que nós recebemos o batismo, nós já possuímos a graça. A graça vive em nós, a graça está em nós. Muitas vezes nós estamos pedindo a graça de Deus, mas a graça já está em nós. O problema é que eu preciso ir buscar a graça. O problema é que eu tenho que sair do meu comodismo e ir buscar essa graça. Eu tenho que ir encontrar a Deus. Eu tenho que ir na casa de Deus. E falar sobre ir à casa de Deus, em algum momento, nesse período, conversando com algumas pessoas, né? Algumas pessoas se dedicam na oração, que é fundamental. Algumas pessoas se dedicam a rezar, né? Em muito momento, nesse tempo da quaresma. E aí, algum certo momento, que eu encontrei com a pessoa, por exemplo, eu falei: vai ficar na missa? Não, eu acabei de rezar um terço, né? E eu vou dizer para vocês, toda oração, todo santo terço, toda reza, né, que nós fazemos,
é importantíssimo, porque a oração é um meio de comunicação com Deus. Então, enquanto estou orando, rezando, louvando, né? Eu estou em comunicação com Deus, eu estou em contato com Deus, eu estou conectado com Deus. Então, se nós morrermos neste momento, nós estamos ligados ao céu, né? É uma ligação direta. A oração é uma ligação direta, é o que me conecta, é um telefone, né? É o que me conecta com Deus. Porém, eu vou dizer algo importantíssimo. E aí essa pessoa falou para mim que, não, eu não vou ficar porque eu já fiz a oração. Meus queridos irmãos e irmãs, e existem muitas pessoas assim. E eu digo, se eu pudesse falar algo para vocês, talvez sei lá, de dar algumas dicas, né? É exatamente isso. Nós temos que rezar, nós temos que fazer oração, nós temos que fazer grupo de oração, nós temos que fazer tantas coisas. E são milhares de orações, são milhares de situações, mas a oração perfeita, a melhor oração perfeita e que nos leva ao céu é a Santa Missa. Estar na Santa Missa é onde acontece tudo, né? É onde a oração perfeita de Deus com cada um de nós. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não permita ficar longe da igreja. Não se permita se distanciar da igreja, porque eu estou rezando em casa, eu estou rezando pela internet com vários padres. Não se permita se afastar da igreja. Não se permita ficar longe da Santa Missa. Não se permita. Se nós queremos entrar no céu, nós precisamos de oração. Nós precisamos continuar rezando. Mas não troque a Santa Missa por nada. Por nada nessa vida troque a Santa Missa. Se nós temos a oportunidade de estar numa oração hoje, mas hoje eu tenho a missa, eu vou na missa. Porque a missa é a parte fundamental para nós, católicos, cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Para nós, católicos, apostólicos, romanos, é a Santa Missa. Nós cremos nisso, nós acreditamos. Se nós queremos estar na eternidade, nesse tempo da Quaresma, onde nós temos esse tempo silencioso, onde nós temos que abrir o coração, onde nós temos que dedicar ainda mais a nossa vida a Deus, é estar na Santa Missa. Não deixe de lado. Permita que Deus possa agir na sua vida, que Deus possa tocar no seu coração, mas não suma da igreja. Não se afaste da igreja. Nós precisamos vivenciar o amor de Deus através da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.